Meu nome é Larissa, eu tenho 28 anos e eu nasci na Igreja Universal. Mas mesmo eu nascendo na Igreja Universal, eu tive complexo, eu tive um acidente quando eu era criança, quando eu tinha 7 anos, um acidente com álcool. Então eu queimei a parte do meu rosto, queimei minhas mãos, fiquei tempos internadas e ali tive uma cicatriz, mas não somente cicatriz na minha pele, ali começou a minha cicatriz na minha alma. Porque através desse acidente eu acabei tendo complexo de inferioridade, eu não me achava digna de nada, então tudo eu me colocava para baixo, como se eu fosse inferior a todo mundo, e eu tinha que estar bem ali para as pessoas visivelmente, eu tinha que, a necessidade de agradar as pessoas, de estar ali com as pessoas, de fazer tudo por elas, de ter essas amizades, porque eu queria suprir aquele vazio que acabou tendo em mim, o vazio que eu tinha. Então eu comecei a me envolver na adolescência com as amizades erradas. Então eu comecei a beber, eu comecei a me envolver com rapazes, eu tive relação com 3 rapazes também. Tudo para suprir esse vazio, para ter a felicidade que eu vi as pessoas tendo e que eu não tinha. E eu achava que para eu ser valorizada, eu tinha que fazer tudo para todo mundo e eu tinha essa necessidade de agradar a todo mundo. Então eu comecei a me perder, eu me afastei de Deus. Eu continuava indo na igreja por conta dos meus pais, eu continuava indo, porém eu não tinha mais comunhão nenhuma com Deus, eu ia por obrigação. Então eu estava totalmente afastada de Deus. Até que eu tive uma desilusão amorosa, né? Eu estava me relacionando com um rapaz, fui traída, e mesmo assim me submetia a estar com esse rapaz, mesmo ele tendo outra, tudo porque eu achava que eu não ia conseguir mais ninguém, que não ia dar mais certo com ninguém. Mas até que eu lembrei que não era aquilo que Deus queria para mim. Então eu voltei a me firmar na igreja, voltei a me firmar com Deus. Porém, mesmo assim, mesmo tendo voltado para a igreja, mesmo estando no Força Jovem, estando assistindo às reuniões, estando firme ali, né, à vista das pessoas, eu fiquei por 7 anos sem verdadeiramente conhecer a Deus. Então, nesses 7 anos ainda na igreja, eu tinha vício de pornografia, eu tinha vício de masturbação, porque até que eu lutava, mas chegava um ponto que eu desanimava, que eu voltava atrás e que acabava desanimando e entrando de novo nesses vícios. E o vazio só aumentava, só continuava vazio, o complexo continuava e nada mudava na minha vida. Até que depois, após a pandemia, quando eu estava ali totalmente perdida novamente, porque já não frequentava mais a igreja, comecei a assistir os cultos, né, em casa, mas não era a mesma coisa, ali eu fui me enfraquecendo novamente. E quando eu dei por mim, eu falei assim, não, que não dava mais aquilo. Eu fui para a igreja e eu lembro que ali eu me derramei para Deus, porque eu não podia mais continuar daquela forma. Eu já estava 7 anos de volta para a igreja, mas sem ter um encontro com Deus. E ali eu fui sincera com Deus e falei com Ele. Porque se eu continuasse daquele jeito, eu ia me perder novamente. Não tinha mais, o vazio já estava muito grande dentro de mim. Eu não pensava no suicídio, mas eu pensava em morrer, porque eu pensava em dormir e nunca mais acordar de tanta dor que eu tinha na minha alma e não conseguia mais. Ali foi o meu basta, ali já não dava mais. E ali eu fui sincera com Deus. Até que eu tive o meu encontro com Ele, eu conheci Ele verdadeiramente. Ele me mostrou o amor dele, o amor que Ele queria me dar. Então ali eu larguei tudo. Eu larguei tudo e tomei a decisão. Eu decidi me firmar, eu decidi fazer tudo que eu tinha que fazer para ter Deus dentro de mim. E ali foi minha jornada até receber o Espírito Santo. Eu me batizei novamente, eu havia antes, como eu nasci na igreja, havia me batizado umas 4 vezes, mas era um batismo de água, não era de verdadeiro arrependimento. Então, depois do meu encontro, eu ainda me batizei nas águas para morrer a velha Larissa ali. E continuei até receber o Espírito Santo. Ali eu larguei tudo. Eu larguei tudo que eu fazia, todo o vício que eu tinha, tudo, todas as amizades, às vezes o sentimento que eu tinha, os sonhos que eu tinha, tudo que eu tinha, eu larguei para Deus. Comecei a fazer jejum, comecei a fazer propósito com Deus. Eu orava de madrugada, tudo que eu não tinha feito nesses 7 anos, nesses 28 anos, eu comecei a fazer ali. Então eu fui orar, eu fui acordar de madrugada, eu fui ler a Bíblia mais do que eu li em todos esses anos. Eu ia para a igreja todos os dias, em tudo que eu podia estar, eu estava, porque eu tinha essa sede, eu queria ter o Espírito Santo, porque era aquilo, ou eu ia ter, ou ali eu morria,
porque não tinha mais para onde eu ir. Até que um dia eu recebi o Espírito Santo. Ali foi a melhor coisa que me aconteceu. Ali foi a verdadeira alegria. Porque eu falo assim, que a certeza que eu tive naquele dia, ninguém poderia me tirar. O vazio que eu vivi com ele há anos, aquele vazio sumiu. O complexo sumiu, tudo. Ali eu não tinha mais essa questão de agradar ninguém, porque ali eu já tinha agradado a Deus, ali eu já tinha recebido o que eu mais queria, que era o amor de Deus. E ali só teve a alegria de Deus, de que eu fui aceita, de que eu era filha dele. E tudo desapareceu, todo o complexo, todo o vazio. E me veio o amor pelas almas. Porque o que eu tinha recebido naquele dia, o que eu recebi ali de graça, eu queria dar. Eu queria dar para as pessoas. Porque anos que eu fiquei ali na escuridão, anos que eu fiquei ali sem entender o que era o Espírito Santo, quando finalmente eu tinha entendido, eu queria dar, porque era a melhor coisa que tinha na minha vida. Então eu saí da igreja, eu fui na casa das pessoas que eu conhecia, eu queria passar para elas aquele amor que eu tinha recebido, a solução que eu tinha recebido. E eu amo as almas, eu comecei a amar as almas, enxergar as almas de outra forma. Eu queria dar tudo que eu tinha, entregar tudo que eu tinha para que elas viessem receber aquilo que eu recebi naquele dia.